agora é o papel interior da Rede Vida, que é cuidar da sociedade e do homem também. Meu amigo querido Frederico Matos, o nosso Fred, seja muito bem-vindo nessa noite em que a gente vai falar sobre fim de relacionamento. Pois é, prazer estar aqui. É um outro tipo de prisão também, né? É um outro tipo de prisão e é um outro tipo de fim também, né? Exato. Que é o fim da fome que a gente falou agora, Exato. agora fim de relacionamento. Olha, como é que a gente pode superar? Existe isso, de superar o fim de um relacionamento? Eu acho que existe. Mas como é que a gente supera o fim de um relacionamento? Assim, tem muitas variáveis que tornam uma pessoa prisioneira de um término de relacionamento, né? Algumas pessoas, elas têm uma personalidade persistente, teimosa, daquele tipo de pessoa que fica ruminando a coisa na cabeça dela e não consegue seguir em frente. Outras pessoas são muito apegadas a uma imagem que elas criaram a respeito daquele relacionamento. É quase como se ela e a outra pessoa tivessem se tornado uma na cabeça dela, e aí quando há o rompimento, porque a outra parte não quer seguir mais naquele acordo, a pessoa não consegue se perceber como um indivíduo, como uma figura isolada. E normalmente o apego que as pessoas têm é da ordem de... Por exemplo, a gente pensa na paixão. Por que as pessoas se apaixonam? Porque de alguma maneira parece que aquela pessoa vai levar você para um outro estado de espírito, para uma vida nova, para um momento diferente. Então quando termina o relacionamento, a pessoa se recusa a voltar para a vida dela. E aí que tá, se a vida dela, pessoal, não é uma vida necessariamente produtiva, com sentido, a probabilidade dela voltar para a vida dela e achar que não tem mais graça é muito grande, e isso leva ela a ficar presa num término de relacionamento, né? Tem algum sinal de que o relacionamento já acabou? Por exemplo, vi nesses dias um namoro, que alguém começou a me dar assim, algumas características e tal. Eu disse interiormente, e depois com muita delicadeza falei para a pessoa, mas assim, era um sinal claro de que aquele namoro já tinha chegado ao fim há muito tempo. Sim. Quais são os sinais? Puxa, por exemplo, alguns como o diálogo do casal, por exemplo, já não é um diálogo mais tão aberto. Os momentos de intimidade normalmente são momentos que oscilam entre tristeza, frieza e briga. Ou quando ele já não consegue mais ter uma comunhão emocional, não se sentem pertencendo um à vida do outro, então começam a pensar e fazer planos que não incluem necessariamente outra pessoa. A vida sexual também se mostra deficiente nesse sentido. Parece que as pessoas estão vivendo em sintonias diferentes, assim. Esses já são alguns prenúncios, tristeza constante. Quando a pessoa pensa no fim de semana, ela desanima, né? Ela não vai com aquele vigor, vou ficar com a pessoa que eu gosto. Então, são alguns prenúncios que dão indicação. A pessoa começa a trabalhar demais. Que a coisa não vai bem. Exato. A gente inventou de colocar nas redes sociais a temática, você quer alguma orientação para o seu fim de relacionamento? Então, tem alguma questão perturbando você? E muita gente escreveu. O Marcel, por exemplo, de Borba, no Amazonas. De que maneira eu devo me comportar após o término do relacionamento? Uhum. Ligo para a pessoa ainda, não ligo? Apareço em alguma festinha, não vou? Olha, eu digo que essa é uma fase delicada porque todo mundo está em carne viva, eu digo. Certo. Então tem uma sensibilidade extra e acho que é interessante o casal conversar quando tiverem naquele desfecho. Então, você olha, vamos de repente vamos esfriar um pouco as coisas, cada um no seu canto, manter uma dose de discrição, sem nada muito espalhafatoso. Eu estou sentindo de um lado, você está sentindo de outro, mesmo que não foi quem decidiu. Então acho que nessa hora é uma fase meio que de afastamento, de esfriamento, de recuar. Então ligações só se tiver muita necessidade, porque às vezes na tentativa de ajudar você atrapalha. Eu acho que eu vou ajudar você e de repente eu sou o próprio mal e quero o seu remédio. Então nessa hora segurar um pouco as pontas, a ansiedade, né? Um certo distanciamento nessa Exato. hora ajuda. O Isaquiel Siqueira, de São Caetano, Pernambuco, diz assim: como é que eu posso me livrar, ou então como a gente se livra de traumas que ficam, por exemplo, e aí ele cita algumas frases: nunca mais eu vou me apaixonar de novo,
todas as mulheres, todos os homens são iguais. Vai acontecer a mesma coisa da próxima vez. Como é que a gente se livra dessas concepções, dessas coisas que podem nos afligir a alma? Eu sempre digo assim que as coisas só se repetem se você não mudar. Porque as pessoas acham que a culpa é do outro, né, quando termina. Então, eu encontrei um homem que não presta, então o próximo vai prestar também. Ele vai prestar ou não prestar dependendo do quanto você presta também, né? Se você continua se comportando do mesmo tipo de jeito, é capaz de você chegar no mesmo resultado. Então, se você não mudar, é possível que você repita os mesmos padrões de relacionamento que não funcionaram no relacionamento anterior. Então, busque em você aquilo que não funciona, aquilo que de repente é um defeito que você não quer abrir mão. E você mudando, a probabilidade de você encontrar um relacionamento saudável é maior também. São mais de 180 perguntas, eu não sei agora como é que o Paulo vai fazer, mas Paulo, é com você, se vira aí. Vamos lá. Vamos lá, boa noite, Fred. Tem várias perguntas que nos chegaram aqui nas redes sociais. Separou da Sônia Soares, ela é de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e pergunta: como eu faço para esquecer e conseguir tirar forças de algum lugar para recomeçar um casamento após o término de um casamento de 29 anos? Bom, primeiro, esquecer só se você tiver uma doença que afete o seu cérebro, né? Tá. Esquecer... Essa história de esquecer não existe. Essa história de esquecer não existe. O que você vai fazer é ressignificar aquela história. Então vamos imaginar que você tinha um brinquedo na infância que era muito importante para você, com 5 anos de idade. Com 10 ele não era tão importante. Com 20, se for importante, fica preocupado. Com 30 você não tem que lembrar daquele brinquedo. Porque você colocou outras coisas significativas no lugar. Agora, se você pegou aquela pessoa e colocou num trono absoluto do reinado para o resto da vida, se você continua realimentando as memórias. Conheço gente que vai nos mesmos lugares, fica passando a mão na mesa, a gente esteve aqui nesse lugar, fica parecendo meio que levando, a pessoa parece uma alma penada junto com ela, fica revivendo, relembrando, dando novas informações para a memória, aí a pessoa não esquece. Então, na verdade, para esquecer, ou melhor, deixar de lado, você tem que colocar novas informações significativas no lugar. Isso não quer dizer encontrar um novo amor para esquecer o antigo. Entendi. Isso quer dizer, vai buscar, vai reencontrar seus projetos, vai fazer aquilo que você tinha, de repente, deixado um pouco de lado para priorizar o relacionamento, vai viajar um pouco, esparece a cabeça, tenta encontrar novos caminhos para você que te deem um novo significado. Sabe que eu assim, fico triste quando alguém se separa. Eu sempre quero que todo mundo fique junto pro resto da vida, sabe? Eu sofro, mas e tal, vai se separar. Nossa, parece que a separação é minha. Ao mesmo tempo, eu sei que entre o mundo ideal que está na minha cabeça Sim. e a realidade há um descompasso, né? A Fabrícia de São José dos Campos, ela diz assim: eu preciso de uma orientação, preciso terminar um relacionamento de namoro de muitos anos, mas eu não quero magoar e nem ferir esta pessoa que está comigo. Como é que ela vai fazer? Eu brinco que quando as pessoas querem terminar um relacionamento, elas querem fazer de uma forma cirúrgica, né? Tudo higienizado, em condições ideais, que a recuperação seja rápida, ninguém sofra e tudo seja lindo e as pessoas se agradeçam no final. É difícil, é raro, às vezes acontece, mas acho que tudo vai do tato da pessoa. Então, assim, não espere condições ideais, essa é a primeira coisa. Encare o fato de que vai haver algum nível de tristeza, vai haver algum nível de cobrança, mas acho que a maneira de comunicar as coisas é muito importante. Então, ser respeitosa e por exemplo, se eu estou terminando um relacionamento, eu preciso assumir a minha parte na história e colocar que eu estou terminando. Então, por exemplo, a pessoa fala assim, olha, eu estou terminando um relacionamento porque você é agressivo. Eu estou terminando um relacionamento porque quando você faz tal e tal e tal coisa, eu me sinto triste, me sinto desestimulado, me sinto mal e eu não suporto mais isso. Eu não estou satisfeito, eu não estou feliz, eu não estou em paz com essa questão. Então, eu tentei algumas coisas, eu fiz um esforço em alguns momentos, então nesse momento
eu quero o meu espaço, eu quero o meu tempo e eu quero romper essa relação. Mais questões e perguntas com o Paulo. Vamos lá, Paulo. Agora a pergunta vem de Anápolis, Goiás, é a Amanda Castelo, que pergunta se uma traição significa necessariamente que o relacionamento terminou, ou seria apenas um indicador de que tem algo muito errado nessa relação. Pois é, né? A traição é sempre um tema polêmico porque normalmente a nossa cultura estabeleceu que a traição é o ponto final de qualquer tipo de relacionamento. Mas a traição é indicativo de algumas coisas, ou de traços de personalidade de um dos dois. Às vezes a pessoa tem uma personalidade que ela se compromete, mas não cumpre, né? Sendo que aquilo foi acordado entre o casal. E às vezes sinaliza uma dificuldade do relacionamento, uma dificuldade de comunicação, porque às vezes a traição, a gente sempre acha que a traição ela é fruto de um mau caratismo e ponto final. E às vezes a traição é uma busca por respostas, por estranho que pareça. Às vezes, por exemplo, homens ou mulheres quando buscam uma relação fora do namoro, do casamento, eles estão buscando algum tipo de alívio, algum tipo de refresco, algum tipo de resposta que eles não conseguem encontrar no relacionamento, porque o relacionamento está bloqueado para certas conversas difíceis. Então as pessoas se pedem verdade, mas elas às vezes não se toleram ouvir a verdade. Então às vezes a pessoa vai abrir o jogo em relação a alguma coisa, o parceiro ou a parceira de repente se mostra indisponível para aquilo. E a relação vai se tornando superficial. E às vezes uma outra pessoa que está próximo do trabalho, algum amigo, que vai se mostrando mais cativante, mais carinhoso, quando a pessoa se dá conta, ela está emocionalmente envolvida e às vezes sexualmente envolvida naquela questão. Então não é necessariamente um mau caratismo, o que não quer dizer também que é agradável, gostoso ou legítimo essa decisão. Mas é menos mau caratismo e às vezes mais fragilidade da relação. Nosso tempo está praticamente esgotado, mas eu queria que a gente fosse ouvir um pouquinho as pessoas nas ruas. Sim. Vamos lá. Janaína, a gente está falando sobre relacionamento. Como que você encara o fim de um relacionamento? Triste, viu? Muito triste. Depende da pessoa também, né? Tem gente que iria gostar, mas no meu caso, não. Ficaria muito triste. Nossa, é tão complicado, principalmente quando você gosta. Depende de como acaba, com quem acaba. Aí dá aquela dor no peito, mas depois passa. Nunca me apaixonei de verdade. A partir de um ponto, a relação acaba tomando outra proporção, que acaba não envolvendo só o casal. Assim, envolve muita coisa. Ainda mais se tiver filho, por exemplo. Se envolve a família entre os dois, porque vai criando um vínculo, né, com o tempo. E o término sempre é difícil. Mas a gente supera, né? A gente vê, né, até o mundo hoje, né, o que está acontecendo aí com os casais, né? Às vezes, por causa de uma diferença num relacionamento, ele se acaba. Que ele tinha encontrado alguém mais nova, mais bonita e mais rica. Foi assim, eu quase morri. Mas depois conheci meu marido, uns 6 meses depois disso, e agradeço a Deus porque é o melhor marido do mundo. E aí? Você tem 30 segundos, o que você vai dizer? Uma coisa que eu digo é assim, se as pessoas desenvolverem a capacidade de seguir em frente, reencontrar-se, descobrir, acho que essa é a chave da superação. Você vê todos os depoimentos, as pessoas tocaram a vida em frente, elas tiveram a ousadia e a coragem de se redescobrir numa nova situação. Fred, eu gosto muito de conversar com você, porque eu sempre acho que eu vou aprender alguma coisa e depois a gente conversa e eu digo assim, aprendi mesmo. Obrigado mais uma vez, nosso psicólogo e também nosso comentarista de comportamento, Frederico Matos. Obrigado nessa noite. Obrigado eu.